Olá pessoal, tudo bem? O que vocês acham da gente conversar um pouco sobre como lidar com as dívidas? A primeira dica é: não faça dívidas. Se você já tem dívidas, e é provavelmente o seu caso, já que você está vendo esse vídeo, a gente vai tentar conversar formas de lidar com essas dívidas. Mas antes de tudo, a primeira regra é: se você não tem dívidas, não faça dívidas. Se você já tem dívidas e esse é o seu problema, a primeira regra, a fundamental é: pare de fazer dívidas. Eu sei que isso parece uma regra um pouco óbvia, porém ela é muito ignorada. Você precisa primeiro parar de fazer dívidas, parar de cavar o buraco em que você está, porque você não vai conseguir sair desse buraco cavando mais fundo. Então a primeira regra que você precisa seguir é não fazer mais dívidas. Essa é uma regra muito importante e você precisa levá-la muito a sério. Em seguida, você precisa assumir o seguinte: você tem um problema. E eu não estou falando aqui de um problema financeiro, de um problema no sentido de que você precisa resolver o pagamento dessas dívidas. Esse problema é anterior à própria existência dessas dívidas. Quando a gente chega em um momento em que a gente acumula dívidas muito altas, isso ocorreu porque existiu toda uma história até chegar a esse ponto, tá? Você não acumula uma quantidade grande de dívidas de uma hora para outra, né? Como um passe de mágica. Na verdade, são hábitos que são criados ou uma mentalidade que vai sendo construída que leva você até esse ponto. Você pode sim ter se complicado com uma grande dívida que você não tinha, porém, para assumir essa dívida que você não pôde cumprir e não pôde respeitar as regras dela, né? Você não pôde arcar com as consequências. Isso se deu com base em um comportamento ou que não planejava muito a longo prazo ou que considerava que uma dívida muito longa, e principalmente uma dívida grande e longa, ela ignoraria os imprevistos que eventualmente acontecem nas nossas vidas. Então a primeira coisa é você assumir essa situação de que você tem um problema na forma de você pensar ou na forma de você agir que levou até essa situação de acumular, de ter uma dívida muito alta ou acumular várias dívidas que às vezes eram dívidas administráveis e pequenas e acabaram se acumulando e fazendo com que você não conseguisse administrar o apurado dessas dívidas, podemos dizer assim. Então, primeiro, você para de fazer novas dívidas. Segundo, você assume que tem um problema. O seu problema pode ter vindo com base na sua criação, talvez uma espécie de herança familiar, forma como todo mundo ao seu redor sempre lidou com as dívidas, com o dinheiro, ou a falta de habilidade disso, que te levou até esse ponto, tá? Então, quando você admite isso, você precisa reconhecer que se você, por exemplo, acumulou várias pequenas dívidas no cartão de crédito e chegou a um ponto em que você não pôde administrar, seja porque você não lembrava que havia feito uma compra há 6 meses atrás e só agora ela iria começar a ser cobrada, ou você comprava, né? Você compra para pagar com 30 dias e haviam outras compras que começariam com 60 ou 90 dias, e aí quando essas novas cobranças chegaram, você não teve como administrar, já que a partir do momento em que essas cobranças elas se prolongam mais no tempo, fica mais difícil você administrar o futuro, já que o futuro é incerto. Então você precisa reconhecer isso, tá? Se você tem problema com dívidas, você precisa ficar longe de dívidas. Imagine uma pessoa que ela tem algum tipo de vício, ela é viciada em doce, por exemplo, e ela precisa tratar essa situação. Ela, para lidar com o problema que ela tem hoje, a primeira coisa que ela precisa fazer
é se manter distante de doces, não estar em locais em que o acesso ao doce seja fácil, seja, né, abundante. Da mesma forma, você deve lidar com isso, tá? Em um ponto seguinte, você precisa observar se existem dívidas que você tem e cria, mas que você não encara como dívidas. E isso é comum em algumas pessoas. Por exemplo, você tem o hábito de todos os meses você usar o dinheiro do cheque especial. Você tem uma conta bancária, uma conta corrente e você tem lá disponível, vamos dizer que você tenha R$ 300 por mês. E aí você usa uma primeira vez esse dinheiro e no mês seguinte, quando você vai receber, no momento que você usa o cheque especial, você não lembra que no mês seguinte o seu salário não será mais o mesmo. Ele já será abatido com aquele valor. Porém, o seu planejamento para o mês é baseado no seu salário completo. Vamos imaginar que você ganhe R$ 2.000 por mês. E você, nesse mês, havia aquele dinheiro disponível no cheque especial na sua conta bancária de R$ 300. Aquele dinheiro está ali, o banco te deixa disponível aquele dinheiro para que você realize um empréstimo. E aí você usa esses R$ 300 e conta que receberá o salário e seu salário será R$ 2.000. Porém, quando o salário chega, você não tem mais R$ 2.000, você tem 1.700 e estava planejado para gastar 2.000. E aí você já começa o mês fora da sua organização. O problema é que, a partir do momento que você usa o cheque especial pela primeira vez, existe uma possibilidade de você continuar usando. E quanto mais você usa esse crédito, né, essa possibilidade de fazer uma dívida rápida e simples, maiores as chances de você continuar usando e você entra num ciclo que pode perdurar durante muito tempo. E muitas pessoas não encaram usar o cheque especial ou ter usado o cheque especial como a atividade de gerar uma dívida. Muitas vezes a pessoa diz, eu não tenho dívidas, mas tenho cheque especial e ela não considera como dívida e isso é perigoso. Encare essas pequenas situações, esses pequenos empréstimos como criações de dívidas, que são o que eles realmente são. O dinheiro que está lá disponível para você usar no cheque especial não é seu, é o dinheiro do banco e toda vez que você usa, você está contraindo uma nova dívida com a sua instituição bancária. Lembrando que os juros do cheque especial são juros muito altos e irão prejudicar a sua organização. Se você junta essa situação de usar o cheque especial, do seu salário já vir comprometido, com novas parcelas do cartão de crédito que irão começar a se acumular, você vê a receita para uma possível situação difícil, onde as dívidas estão se acumulando e você está ficando cada vez limitado na sua possibilidade de administrar o seu dinheiro. Lembre-se que o futuro é incerto. Então, quando você faz parcelamentos muito longos, você está colocando a administração do pagamento dessas parcelas em muitos meses distantes de você. Esses pagamentos estão localizados num tempo muito além da situação atual que você tem. Você não sabe os imprevistos que haverão e você fica mentalmente mais limitado a administrar o pagamento dessas futuras parcelas. Terceiro ponto é fazer uma lista com todas as suas dívidas. E aí é importante você ser bem objetivo ou objetiva e agir sem emoção, tá? Porque existe a possibilidade de você acabar roubando a seu favor. O que é que eu quero dizer com isso? Dependendo da sua situação, se você está com muitas dívidas, se você tem dívidas altas, você pode começar a evitar colocar no papel tudo aquilo que realmente você tem de dívida. Você começa a talvez ficar nervoso ou nervosa e aí comece a, vamos dizer assim, roubar para esse seu raio-x aparentar ser melhor do que ele realmente é. Então você
precisa ser bastante claro ou clara, né? Você precisa ter bastante objetividade para fazer essa lista de uma forma sincera, porque para sair dessa situação que você se encontra, você precisa ter sinceridade, né? Você precisa colocar em uma lista todas as dívidas que você tem. Quando você fizer essa lista de dívidas, você então vai verificar quais dívidas estão mais próximas de serem pagas, de serem liquidadas e quais estão mais distantes. Isso é importante porque se você tiver dívidas que estão próximas de serem liquidadas e se você puder liquidá-las de uma forma rápida, é importante livrar-se dessas dívidas que estão mais próximas de serem solucionadas. Existe um efeito psicológico positivo quando você elimina uma dívida, né? Quando você sente que se livrou de uma daquelas responsabilidades, isso vai te dar mais estímulo, mais motivação e vai te ajudar a manter essa meta de eliminar todas as dívidas que você tem na sua lista. Então você tem a lista com todas as dívidas que você tem, você visualiza quais daquelas você pode eliminar mais rápido e você começa eliminando as que forem possíveis serem eliminadas. Entre as outras dívidas, você vai verificar aquelas dívidas em que existem cobranças altas de juros, né? Você tem dívida no cartão, dívida do cheque especial. Se você tiver devendo cheque especial, você precisa solucionar logo essa dívida porque ela tem o potencial de ficar muito maior de uma forma muito rápida. Os juros são altos, o efeito dos juros compostos, nesse caso, agindo contra você, vai fazer com que você acumule dívidas cada vez maiores, né? A sua dívida vai crescendo mais rápido, cada vez mais rápido, a partir do momento em que o tempo vai passando, né? É importante lembrar que os juros compostos, na fórmula dos juros compostos, o tempo ele tem um poder enorme. Ele é um elemento-chave para a explosão dessa dívida e você deve cuidar de eliminar essas dívidas o mais rápido possível. Quando o tempo passa, né, o efeito dos juros sobre esse valor vai fazendo com que ele fique cada vez maior, até que chega um momento em que eles realmente explodem. Então, se você tem essas dívidas que os juros são maiores, procure liquidá-las. Tente verificar se de tempos em tempos existem alguns mutirões, né, de negociação, muitas vezes mediados pelo Serasa, pelo SPC. Eles reúnem algumas empresas e fazem alguns mutirões para fazerem propostas de negociação com as pessoas. Muitas vezes, nesses momentos de negociação, as dívidas, às vezes dívidas de anos, elas são feitas a proposta de serem pagas com o valor original ou às vezes o valor bem mais baixo. Em algumas outras situações, o seu credor original já vendeu esse crédito para alguma empresa por um valor mais, abaixo do que era o valor devido a eles, mas aí eles preferem receber esse dinheiro e a empresa ela fica com esse crédito para tentar ter algum lucro em cima disso. E o que é que acontece? Como essa dívida foi vendida por um valor bem mais abaixo e essa empresa ela tem essa diferença entre o valor que ela comprou, que às vezes é muito baixo, e o valor que você devia, ela pode até te oferecer uma proposta de liquidar essa dívida por um valor abaixo do valor original, mas que já garanta um lucro para ela. Então existem várias situações em que você pode pagar a dívida realizando o pagamento à vista. Normalmente é mais fácil, né? Essa dívida ela pode ser resolvida com um desconto maior. Dependendo da situação, pode não ser possível você liquidar pelo valor original ou um valor bem mais baixo. Mas, com certeza, se você conseguir liquidar à vista de preferência, você já vai se livrar desse peso nas suas costas e também vai evitar que ela se torne uma dívida cada vez maior com juros que estão incidindo sobre ela. Então, você faz a lista,
vê aquelas que você já pode liquidar, liquida as que forem mais fáceis de serem liquidadas, verifica se tem dívidas onde os juros são mais altos para liquidar essas dívidas, acabar com essas dívidas, de preferência, né, com a anterior às outras, caso existam outras, e você precisa verificar. O importante aqui é o seguinte: quando você tem dívida, o seu objetivo é acabar com essa dívida o mais rápido possível. Então, se você não pode pagar à vista, você vai parcelar, porém vai parcelar no mínimo de tempo possível. E sempre que você tiver algum dinheiro extra, você adianta o pagamento dessas parcelas, dessas dívidas, porque lembre-se que você tem que fazer com que o tempo esteja ao seu favor. Se você demora mais para resolver isso, você se coloca numa situação mais fragilizada de encontrar uma outra situação na sua vida que lhe impeça de arcar com aquele compromisso que você assumiu. De repente você fica doente, aí vai faltar dinheiro novamente para liquidar essa dívida. E lembrando que as dívidas, quanto mais tempo você demorar para pagá-las, será pior para você e melhor para quem tem o crédito, para quem é o seu credor, para quem você está devendo. Então, trabalhe ao seu favor, não a favor de quem tem o direito de te cobrar essa dívida. Então, pague o mais rápido possível, se possível, pague à vista. E aí você deve pensar, mas eu não tenho como pagar à vista, o que é que eu posso fazer? Não tenho saída? Você tem que procurar uma saída. E aqui é um ponto importante que você precisa encarar. Dependendo do nível do seu acúmulo de dívidas, é possível que você tenha como solução verificar coisas em que você precise vender, que não são essenciais agora, mas que você pode vender e liquidar as dívidas. Lembre-se que se você acumula dívidas, se você compra coisas que não precisava, baseado em dívidas, em algum momento você vai precisar vender alguma coisa que você precisa para se livrar desse peso nas suas costas. Então, se você toma essa decisão antecipadamente, essas suas dívidas não terão crescido tanto e você pode se livrar das dívidas e aí, estando mais livre, mais tranquilo ou tranquila, você poderá reconquistar as coisas que você tem com mais tranquilidade, mais paz e com uma maior velocidade. Se você demora para eliminar as dívidas, em algum momento não haverá uma escolha. Você perderá de alguma forma algum bem, alguma coisa útil que você precisaria ter, mas ficou sem alternativa. Então você verifica, às vezes a gente compra coisas, tem coisas que nós achamos que seria útil ou achamos que seria agradável, e aí no dia a dia ficam acumuladas lá no canto da casa, em algum armário, e são coisas que você poderia se desfazer agora para eliminar essa dívida, evitar que ela cresça, e aí você depois compra novamente, de preferência sem realizar dívidas, sem comprar de uma forma parcelada. Junta o dinheiro e aí compra à vista. O importante aqui é o seguinte: lembre-se do tempo. Se você tem essa opção de vender algumas coisas que você tem, mas não são importantes, não são essenciais agora, você pode se desfazer delas. Hoje em dia você tem a internet, você tem sites onde você pode anunciar, você pode conseguir um bom preço, um preço razoável em alguns objetos, algumas coisas. Você pode vender agora. Essas dívidas você vai liquidar, então elas não vão crescer e você vai pagar mais baixo por essas dívidas. Eu espero que você esteja conseguindo visualizar essa situação. Você tem algumas coisas, todo mundo tem coisas que são agradáveis, gosta de ter, mas realmente não são essenciais e você precisa resolver agora esse grande problema que você tem. Se você não resolve agora, com os meses que passam em que você está nesse dilema, as suas dívidas vão crescendo e você irá pagar mais caro por ela. Cada vez que o tempo passa, a dívida se torna mais cara.
E aí, aqueles objetos que você poderia vender não serão suficientes para pagar essa dívida. Então, você vai perder esses objetos e ainda terá que arcar com mais dinheiro para resolver isso. Se você conseguir localizar coisas em que você pode se desfazer agora, você elimina essas dívidas, você fica livre e aí pode adquirir tudo de volta, pagou mais barato pelas dívidas, perdeu menos coisas e aí segue um caminho mais livre, mais feliz e com mais paz. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Coloque os comentários, fale se alguma coisa ficou em aberto que eu possa lhe ajudar. Eu sou Marcos Moura, siga JGL Série nas redes sociais, nosso canal no YouTube e visite também o nosso site jglserie.com. Lá a gente disponibiliza material para educação financeira para crianças e para as famílias. Nós temos alguns jogos, algumas atividades, e-books, alguns materiais que você pode baixar ou usar online para tratar de educação financeira com as crianças da sua casa. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.